O que começou como uma despretensiosa homenagem ao mundo dos videogames, à cultura japonesa e ao cenário do rock independente, acabou se tornando uma franquia de grande sucesso e apreço pelo público e crítica. Scott Pilgrim contra o Mundo. Criada pelo cartunista canadense Brian Lee O'Malley, a história do jovem nerd, gamer e baixista de boa índole, embora por vezes babaca, conquistou notoriedade graças ao estilo visual único e carismático, personagens relacionáveis, referências à cultura pop e um enredo que, já em sua premissa, abraça o absurdo da maneira mais divertida possível. Eis que, após 13 anos de hiato, Scott e sua trupe retornam para mais uma investida, dessa vez no formato de série animada exclusiva para Netflix, com o título Scott Pilgrim Takes Off, ou como traduzido para o nosso país, Scott Pilgrim, a série. A produção parecia um sonho que se tornou realidade, apresentando em sua campanha de marketing uma estética de animação que remete aos quadrinhos, além do retorno do elenco da aclamada adaptação live action e uma aparente fidelidade aos principais momentos vistos tanto na HQ quanto em outras adaptações. No entanto, no encerramento de seu primeiro episódio, foi apresentado um plot twist que não apenas surpreendeu o público, como também modificou totalmente os rumos tomados pela trama, para a alegria de uns e total desgosto de outros, que se sentiram enganados pelo que havia sido prometido antes do lançamento. No vídeo de hoje, vamos analisar como Scott Pilgrim, a série, é mais uma produção recente que se fez valer de um marketing enganoso para engajar o público e como essa estratégia vem se mostrando tão nociva e problemática em todo o ramo da arte e do entretenimento. Após duas adaptações, modestamente bem-sucedidas, a popularidade de Scott Pilgrim foi crescendo ao ponto da obra conquistar um status cult. Seu bom humor, sua coragem em expor temas tabus como sexualidade, amadurecimento e relacionamentos, e cenas de ação extravagantes reuniram uma legião de fãs que ansiavam por mais daquele universo. E foi assim que, em meio ao relançamento do game, da reunião do elenco do filme nas redes sociais e de conversas sobre uma possível continuação, foi anunciada pela Netflix a série animada, contando não só com a participação do criador original, mas também do diretor do filme, Edgar Wright, da banda Namaguchi na trilha sonora e do elenco original na dublagem. Se já não fosse uma carga de nostalgia o bastante, os materiais promocionais, desde pôsteres, comerciais e trailers, mostraram cenas emblemáticas da história em estética de anime, com a animação ficando a cargo do estúdio Science Saru. Era evidente que o capricho e a assinatura artística da obra estavam presentes, o que só tornava o hype cada vez mais real. E de fato, em seu primeiro episódio, a trama dos quadrinhos /filme se mantém exatamente a mesma. Scott é um jovem de 20 e poucos anos, desempregado, baixista de uma banda de garagem, que está namorando uma garota colegial de 17 anos, mas sem grandes perspectivas ou ambições para sua vida. Eis que surge a garota de seus sonhos, só que de maneira literal, Ramona Flowers. Apesar de um primeiro encontro excêntrico, o destino faz com que ambos se reencontrem e desenvolvam um sentimento em comum que os leva a um relacionamento. Mas para que ele se concretize, Scott deverá enfrentar os 7 ex-namorados do mal de Ramona. Todo esse contexto é retratado com maestria pela série animada em pouco mais de 20 minutos, até que seu desfecho muda tudo. Em seu embate contra Matthew Patel, o primeiro ex-namorado maligno de Ramona, Scott é aparentemente morto. A cena, apesar de não gerar grande comoção entre os personagens ao redor, ressoa em Ramona e no próprio público, com ambos dispostos a seguir a história e investigar se Scott morreu de fato, ou se algo ou alguém está agindo para impedir que o casal tenha um final feliz. Mesmo com essa mudança de eventos, os 3 primeiros episódios da temporada conseguem desenvolver uma nova premissa de maneira eficiente, tanto um boraço dos personagens secundários, que agem como se a morte de Scott não tivesse importância alguma, quanto a determinação de Ramona em descobrir o que pode ter acontecido, garante o engajamento da trama principal. No entanto, no 4º episódio, vemos que os realizadores não apenas desejam contar a famosa história de investigação ao estilo whodunit, mas também desenvolver subtramas novas, sobretudo em movimento dos personagens coadjuvantes. Para isso, é apresentada uma história envolvendo o personagem Agnew, que pensa ter criado um roteiro para cinema da história de Scott, caso ele tivesse vencido os ex-namorados. Com isso, os realizadores criam uma brincadeira metalinguística com o enredo original, fazendo piada com as próprias decisões criativas do enredo, além de montar um cenário de what if e explorar suas possibilidades. Esses momentos rendem cenas cômicas, algumas reviravoltas e mais espaço de tela para personagens como Knives, Wallace e principalmente os ex-namorados do mal. Ao mesmo tempo, a série também confere a Ramona a posição de real protagonista, visto que não apenas ela é a principal responsável por descobrir o que acontece com Scott, mas também é a personagem com maior desenvolvimento, o que a faz revisar suas decisões passadas que levaram à criação da Liga dos Ex-Namorados para começo de conversa. Mesmo sendo subtramas com potencial e motivações legítimas, o que se conclui ao longo dos episódios é que ao invés de enriquecerem a trama principal, elas acabaram servindo como histórias fillers, que pouco agregam ao universo de Scott Pilgrim.
Mais do que isso, esses enredos acabam destoando da essência do que tornou os quadrinhos, o filme e o game tão adorados, devido a uma decisão arriscada e que, para bem ou para mal, tem se tornado popular em tempos modernos: a de afastar o personagem que dá nome à franquia. Para início de conversa, a ausência de Scott por boa parte da série compromete muito a essência que fez a obra original ser tão aclamada. Como dito anteriormente, as inspirações de Brian Lee O'Malley para sua história são atribuídas aos videogames, à animação japonesa e ao movimento de música indie. Tais elementos não apenas compõem o aspecto estético de sua obra, como também se refletem na construção do próprio protagonista. Scott é baixista de uma banda de garagem, o que leva o público a conhecer mais o concorrido mundo da música independente, das dificuldades para se destacar no ramo, além da temática render momentos icônicos como o duelo de baixos e a batalha das bandas. É através de Scott também que vemos o amor pelos videogames sendo retratado de maneira genuína, seja em suas roupas, seus diálogos carregados e referentes a franquias como Final Fantasy, Pac-Man e Sonic, e nas inúmeras homenagens visuais que surgem quando o personagem está em cena, como as celas de versos antes de cada luta, a barra de xixizômetro e o ícone de vida extra. E por fim, vemos a inspiração na cultura japonesa, principalmente nas cenas de ação, repleta de coreografias elaboradas, poderes descomunais e reações exageradas, algo que seria implausível em obras mais realistas, mas que aqui é parte orgânica desse universo, muito graças ao próprio Scott, conhecido como o melhor lutador da região, e que reflete em seus momentos de confronto com todo o seu amor e conhecimento pelos games e pela cultura pop como um todo. Já na série animada, essas referências ainda existem, mas com a ausência de Scott, elas se tornam mais avulsas, deslocadas e aleatórias, pois os personagens secundários não demonstram o mesmo apreço por essas temáticas, tal como o protagonista. Para piorar, mesmo com o enredo da série animada dando maior espaço para os ex-namorados do mal, em nenhum momento eles evoluem para além daquilo que sempre foram na trama original: vilões canastrões e estereotipados que constantemente flertam com alívio cômico. O roteiro tenta reverter isso ao dar para quase todos eles uma chance de confrontar Ramona sobre o fim de seus relacionamentos, mas a única que de fato tem um desenvolvimento mais substancial é Roxy, que protagoniza uma cena emotiva mostrando o quão injusto e traumático foi o fim da relação entre elas. Quanto aos demais, nada de tão relevante ou essencial desenvolvido. Lucas Lee perde sua carreira, mas continua sendo o mesmo ator skatista arrogante e babaca de antes. Todd Ingram tem um relacionamento inesperado com Wallace, mas que apenas serve para reforçar o quão frágil é sua determinação, seja em sua sexualidade ou veganismo. Matthew Pearl acaba tomando o poder de Gideon, apenas para descobrir que ele não era apto para a tarefa. Os gêmeos Katayanagi fazem uma mera participação especial, e Gideon revela o quão patético e inseguro é por detrás de sua pomposa e prepotente personalidade. Todos esses elementos foram abordados de maneira sutil e eficiente nos quadrinhos e no filme, sem a necessidade de tomarem tanto tempo de tela. A consequência é que a série tenta inovar e trazer mais facetas para os vilões, mas por não trazer novidades de fato significativas, acaba pecando pela redundância e subtramas que se tornam uma mera digestão do enredo principal. E ainda sobre os personagens, nem mesmo a decisão de tornar Ramona a real protagonista acaba conferindo uma identidade própria, visto que ela não supra a essência da obra refletida na persona de Scott, nem foge muito do estereótipo da Girl Next Door, visto em inúmeras obras, e ainda necessita que os realizadores prejudiquem a credibilidade do personagem central, tal como vem sendo replicado em muitas das produções atuais da Marvel. Mas mais uma vez, o público é obrigado a ver uma versão idosa, decadente e com ares vilanescos de seu protagonista, tal qual como aconteceu com Luke Skywalker, Han Solo, Indiana Jones e tantos outros. Dito isso, vemos que o desaparecimento de Scott ocorreu por culpa de sua versão no futuro, que, incapaz de dialogar com Ramona, optou pela decisão mais irracional possível, tornando-se o grande vilão no final para ser combatido por Ramona, enquanto o Scott do presente é relegado a segundo plano. Com isso, sem um protagonista de destaque e uma trama interessante, o que nos resta são episódios de um trabalho de animação bem feito, sequências de ação divertidas e piadas recorrentes, mas sim de fato uma história engajante para unir todos esses elementos em harmonia. E mesmo com o inevitável retorno do personagem que dá nome à série, sua participação acaba sendo tão secundária quanto era temido pelos fãs. A justificativa sendo atribuída a dois elementos clichês que estão esgotando a paciência do público nos tempos modernos: viagens no tempo e multiverso. Dito isso, vemos que Scott Pilgrim em a série é uma adição que pouco agrega à franquia, visto que opta por colocar seu protagonista em segundo plano em prol de subtramas sem peso e que dão espaço para personagens secundários, sem lhe conferir um real desenvolvimento ou propósito, diferente do que foi mostrado na história original, onde Scott aprendia com seus erros e amadureceu ao final de tudo. Ainda assim, a série tem elementos suficientes para agradar o público que mais procura uma diversão descompromissada, leve e inofensiva. Mas então, por qual razão
animação ele despertou fúria de tantos fãs após seu lançamento. É nesse ponto que entramos na grande polêmica que circunda a série, sua campanha de marketing. Ao longo dos trailers, posters e demais materiais de divulgação, a Netflix realçou as cenas do primeiro episódio, esse que compõe cenas mais fidedignas ao material fonte. Juntando isso com as poucas informações dadas acerca da história real, o resultado foi que a grande maioria do público, sobretudo os fãs de longa data, foram levados a crer que a série animada se tratava de uma adaptação fiel da história dos quadrinhos do filme, e que ao final do primeiro episódio mostrou-se não ser o caso.